Se existe um espaço no marketing digital para gente entrar, o que eu preciso fazer para conseguir colocar minha cara no sol e encontrar meu espaço? Muito boa, Fred. E uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer nesse podcast é a gente cavar fundo a história dos convidados. Ana, então vamos lá, vamos cavar fundo. O que você acha que você fez, que fez diferença? Como que você estruturou a sua produção de conteúdo? Porque eu acredito que você é muito boa na coisa da PPL, de criar um conteúdo para que a pessoa queira comprar de você muito antes de você vender. E eu queria que você contasse isso e como que a sua história influenciou nessa sua produção de conteúdo tão habilidosa. Eu acredito que, assim, para começar, né, para você entender, assim, onde achar essa brecha, é primeiro você saber no que você é bom, no que você não é bom. Porque a gente acaba, às vezes, entrando no digital com tanta possibilidade, você escolhe fazer uma coisa na qual você não é bom. Então, uma pessoa que odeia Excel, odeia números, odeia qualquer tipo de cálculo, vai fazer tráfego. E aí ela vai começar e claro, ela vai ficar muito frustrada, porque ela tem que ficar mergulhada em planilhas. Ou então, uma pessoa que odeia escrever, não gosta muito de ficar se relacionando ali com o cliente, ela vai se aprofundar em copy. Então, quando você entende que no que você não é bom e no que você é bom, você consegue dar um direcionamento para o seu foco. Eu percebi algumas coisas. Eu não era muito boa em vendas, eu não era muito boa em coisas muito persuasivas, em coisas de muito, assim, sabe, muito expansivas, porque não era da minha personalidade. Mas eu era boa em processos, que era uma coisa que eu já fazia. Então, comecei a pegar tudo que eu tinha que fazer de conteúdo, assim, que era muito abrangente, que as pessoas produziam de maneira abrangente, e fazer isso de forma estruturada, com começo, meio e fim. Então, os produtos nasceram muito disso, assim, de pegar uma coisa e colocar começo, meio e fim. E o meu conteúdo também nasceu da minha experiência um pouco de vida, né, ali de entender que as pessoas não compram de maneira racional, elas compram sempre que eu sempre falo para os meus alunos, assim, elas compram com o estômago. Então, se elas estão de bom humor, se elas estão, né, satisfeitas, se elas estão felizes, se elas estão tristes, isso influencia muito mais do que uma decisão racional, assim, na hora de comprar. Então, no meu conteúdo, eu sempre tentei fazer um pouco disso, assim, como eu me relacionaria de uma maneira muito natural com as pessoas que eu conheço já no dia a dia, assim, porque o Instagram nada mais é do que um eterno Big Brother misturado com uma sala de aula, que é misturado também com um almoço de família, que é misturado, né? Então, você precisava fazer todas essas coisas. E eu comecei também a olhar os perfis que cresciam muito, e eles faziam exatamente isso. No minuto era um pouco Big Brother, no outro era conteúdo, no outro era um pouco de humor, e ia fazendo toda essa mescla. E comecei a fazer e começou a funcionar muito bem, assim. Isso também acaba ajudando muito essa coisa de construir um muro, né? Quem se conecta com você fica, porque você deixa muito claro que você acredita, e quem nos conecta sai. Isso fez com que os meus produtos tivessem, até recebi, deixa eu me vangloriar um pouquinho, que eu recebi lá da Hotmart uma mensagem falando que a minha taxa de recompra era bastante alta, assim, que eu tinha clientes que já compraram 10 produtos, né? Ó, troféu tocha pra ela aqui, ó. Levantou a tocha no podcast. E aí eu acho que isso vem muito disso, assim, de escutar, porque as pessoas estão dizendo o tempo inteiro o que elas querem. O tempo inteiro elas estão dizendo. Mas tem que levantar a tocha mesmo, Ana. Tem que falar, pô, o que você fez, que deu posso certo. fazer uma pergunta? Sim. Pensando na sua produção de conteúdo, você falou, eu pego um pouco da minha vida, um pouco do... Isso é totalmente consciente que você faz hoje? Ou é uma coisa, tipo assim, vou falar sobre e-mail, depois, sei lá, tô cozinhando e aí naturalmente eu vou dividir com as pessoas? Ou é totalmente, pragmático? Ele tá perguntando pra aplicar pra mim. Assim, esse é difícil. Ele tá vendo que eu não tô sabendo fazer. É difícil de fazer isso, então eu tô tentando... É consciente, assim. Tem dias, por exemplo, como ontem, que eu percebi que eu bati muito, assim. Em várias caixas seguidas eu bati muito. Que também não funciona, assim. De respostas muito, muito mais duras, mais pragmáticas e tal. E isso não funciona. Tem que ser aquele morde e assopra, assim, né? Com certa frequência. Então, eu vou olhando. Hoje teve muito técnico, muito profundo. Aí, no outro dia, eu já doso para uma coisa mais de humor. E sempre pensando assim. Mas você é que você é muito engraçada. Eu não acho. Mas é que isso acontece muito naturalmente, porque, assim, as pessoas se conectam com coisas muito simples, assim. As pessoas se conectam com o que você come, se você gosta de comer a mesma coisa que elas. Elas se conectam se você gosta de ir nos mesmos lugares. É muito simples. Mas e eu que não gosto de ir em lugar nenhum? O que eu faço? Difícil. Você gosta de ir em café, não? Se você quiser, eu tenho uma consultoria de produção de... Produção de stories pragmático. Me ajuda aí, meu. Tá foda. Mas é que eu acho que, assim, uma coisa que eu até falo para os meus experts, as pessoas ali no Instagram não estão ali para se aprofundar em assunto nenhum.
Então, quando a gente tenta levar essa profundidade, profunda demais, a pessoa fala, não tô entendendo nada. Que foi a minha estratégia. Eu respondo, tipo, cada story eu fico, tipo, 1 hora respondendo ali. E as pessoas não estão ali, elas querem... Então é por isso que não tá dando certo. Elas querem a sensação que elas estão aprendendo alguma coisa e um meme em seguida. Por quê? Porque precisa de extensionar o tempo todo, né? Santa Teresa tem uma frase que eu gosto muito, assim, que ela diz que a gente não pode ter uma linha esticada, assim, com muita tensão, porque se você encosta nela, ela rompe. Então, você precisa ficar sempre puxando e soltando, puxando e soltando. E no conteúdo, pelo que eu percebi, é assim. Se você deixar muito puxado, as pessoas falam, é inalcançável, eu não consigo. E se tiver só meme Lucas, também... É isso que a gente faz, meu. O Lucas não tá sabendo gerenciar a minha produção de conteúdo, difícil. viu? Aqueles terceirizando a responsabilidade.